Jogo de Cintura. Olá, começa mais um Jogo de Cintura. Eu sou Fabiana Sparrenberger e conosco aqui hoje Daniela Minello. Olá. Débora Evangelista. E Carla Mano. Olá. Na sempre presença de Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana. Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Royal Plaza Shopping completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. E o tema de hoje, que foi sugestão de Daniela Minello, é as tristezas nossas de cada dia. Tô demorando, não é para pausar a fala, é porque eu não tô conseguindo. Aqui. Tristezas nossas de cada dia. Que espaço nós damos a esse sentimento nas nossas vidas? O quanto nós nos permitimos vivenciar a tristeza? Ou como tentamos nos livrar delas? Daniela Minello, esclareça a sua sugestão de pauta. Eu ando meio triste. Por que você quer falar de tristeza? É porque é um sentimento tão bonito, né, a tristeza. Parece estranho falar assim, mas eu costumo agregar, eu abraço os meus sentimentos. Se aparece uma raivinha, eu digo, vem cá que eu vou te pegar no colo. Eu tenho técnicas, tá? Eu acho que a minha idade já me permite me conhecer um pouquinho, por mais que eu me surpreenda com alguns comportamentos meus, mas quando aparece um sentimento na minha vida, eu digo, vem que eu vou te tratar, querido. E eu faço isso com os meus sentimentos. Eu não fico assim, não vem, não tem tristeza. Não, eu recebo eles e eu digo, tá, o que tu quer? O que tu quer me ensinar com esse sentimento? Eu falando comigo, parece loucura, mas não é, tá, gente? Tô super normal. Tomo meus remedinhos, ela que faço minha terapia. Ela que tá dizendo. Mas eu consigo falar comigo mesma, me escutar. Tá valendo. E eu consigo agregar os sentimentos que aparecem na minha vida. Então, a tristeza, se ela apareceu, eu tento perceber por que ela tá ali. E aí eu digo assim, opa, foi por causa disso, foi por causa daquilo. E por que a gente não faz isso com alegria, por exemplo? Eu faço. Eu faço, dou pinote, amiga. Ontem, aliás, acordei saltitante, que nem uma pipoca, e os meus filhos falaram, mamãe, o que aconteceu? E eu disse, não sei, acordei feliz, recebo, eu vivo a felicidade. Eu acordo um pouquinho mais agitada, que é a minha característica da minha personalidade, ser um pouquinho mais agitadinha que o normal, e os meus filhos percebem, então eles são os meus termômetros. Tá tudo super tranquilo, tá? Sob controle. Mas voltando à questão da tristeza, eu agrego a tristeza na minha vida. Eu gosto muito daquele filme que a gente já falou, que é o Divertidamente, que a gente não tem que ignorar e fazer de conta, vou fingir que eu não tô triste. Não vou fingir, eu tô triste e peço ajuda. Eu digo assim, eu não tô legal hoje. E aí eu começo a mandar mensagem. Eu vejo, quando eu tô carente, que eu começo expressar o meu sentimento pelas pessoas. Então eu tenho determinadas técnicas que me favorecem eu saber lidar com os meus sentimentos. Nem sempre eu dou conta, tanto que eu tomo remédio para ansiedade. Para mim, não é uma novidade, não escondo, porque eu acho que a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente fala aqui, né, Pode vir gurias? um dia para gravar o programa sem tomar o remédio? Posso? Só pra gente ver. Não, eu tomo remédio para ansiedade. O Fernando Barcelos tá falando aqui no ponto, por gente, favor. Eu acho que a minha chefe me ofendeu. Um colega no meu lugar. Gente, eu acho que a minha chefe me ofendeu, mas como eu vejo tudo como elogio, obrigada, muito obrigada, tá? Loira. Sharon Stone. Mas eu assim, queria ver, sério. Não, assim, eu tomo remédio para ansiedade e para pânico. Pânico, simplesmente. E aí eu tentei tirar uma vez e não deu certo, eu continuo tomando e me faz bem. Mas eu nunca precisei, eu tenho esse hormônio da felicidade muito acentuado na minha vida. Quem me conheceu antes de tomar a medicação e agora tomando, na verdade viu que eu não era a Daniela quando eu comecei a ficar triste demais. E aí que eu procurei ajuda. Por isso que eu trouxe essa pauta, justamente porque quando a gente percebe que algo não está normal nas nossas emoções e a gente tenta alguns recursos como esses, que eu acho que me conheço e acho que sei lidar com as minhas emoções, mas quando eu não dou conta, eu procuro ajuda de especialistas como o psicólogo, o psiquiatra, que foi o que eu procurei, e eu estabilizei a minha química. Porque em determinados momentos da nossa vida, a gente não pode ignorar. O nosso corpo, ele é biológico, ele é fisiológico, ele é químico. Se alguma taxa, eu adoro ver aqueles exames de sangue, quando vem ali a taxa, que é a média que tem que dar, e aquilo que está de acordo ou aquilo que falta em ti.
E isso é relacionado também à somatização que nós temos, né? Quando a gente é afetado pelos nossos sentimentos e a gente não dá conta, as nossas taxas, elas simplesmente alteram. Não é apenas uma questão de não se alimentar bem, de não dormir bem, é o estresse também. Então, é justamente por esse motivo que eu acho que a gente... todo mundo diz assim, ai, tu é feliz o tempo inteiro? Eu digo, não, eu sou triste também o tempo inteiro. Mas eu opto por tentar ser feliz, que espanta a tristeza. Então, são mecanismos que a gente vai aprendendo a partir desse olhar para si, de como que tu lida com a raiva. Eu lido com a raiva como? Eu soco meu saco de boxe em casa. Eu nunca precisei até o momento bater em alguém. Não que eu vá bater. Adoro, mas eu nunca bati. Quer falar do dia. Mas o meu nojinho eu também lido com ele, a minha raiva, então eu tenho recursos que até então têm funcionado. Se algum dia eu perder essa razão, eu acho que não será o meu normal, porque o meu normal é saber lidar com as minhas emoções e ok. A tristeza, eu vou lá, pego no colo e digo, tá, tu vai ficar feliz, querida, babá. Débora, nunca teve triste. Nem no dia que o Mário tava no hospital e tu veio gravar, tinha infartado, né? Infartou. Infartou. E ela tava numa serenidade. Tu veio gravar um programa e ele tinha infartado? Sim, infartado. Eu digo, gente, ela tá aqui, eu não tô acreditando. E ela tava serena, tranquila. Não, já tá tudo sob controle, tá atendido. Mas assim, Cris, eu não sei, eu nasci feliz. Acho que eu nasci feliz, eu sou feliz. E aí, quando eu vi aquele filme do Divertidamente, é que eu trouxe para a consciência de que a gente não precisa ser feliz o tempo todo. Isso aí eu não tinha me dado conta. Foi ali no filme e disse, não, mas olha, eu posso deixar a tristeza fluir mais. Mas acontece que ela não é natural à minha pessoa. Ela não é natural em mim. E aí eu fui me dar conta de que quando eu terminei um namoro, lá 300 anos atrás, eu me permiti a 3 dias de sofrimento. Tu limitou? Eu sofro, e verdade. E aí eu sofro, e notei isso. Eu sofro por 3 dias. Algo que aconteceu, eu sofro por 3 dias. Aí eu sofro, eu choro, eu me autoconsolo, eu vou refletir. Eu acho que a gente, dentro da tristeza, nos índices lá de tristeza, eu acho que a gente aprende dentro daquilo ali. Mas é 3 dias que eu me permito isso. Depois eu já não me permito mais. Porque daí eu acho que já vai começar a fazer mal em mim. Então eu já levanto aquela história do batom, eu brinco, bato o cabelo, passo o batom e vamos embora. Aí assim, qual é a questão que me aparece? Deborah, talvez tu não saiba lidar com a tristeza, tu não saiba lidar com aquele sofrimento. Por eu não saber lidar, eu dobro ele bem dobradinho, coloco numa gaveta e deixo lá. O dia que eu puder lidar contigo, eu te tiro da gaveta. E aí, conversando com o psicólogo, ele disse que não, mas é exatamente assim, Débora, a gente pode fazer isso, a gente tem o direito de fazer isso, de dar conta daquela tristeza ou daquela dor quando a gente puder. Esses tempos eu observei que o Facebook me trouxe uma lembrança, que foi a lembrança quando meu pai faleceu. O meu pai faleceu dia 21 de maio, né? Então nós estamos próximos. E eu lembro que eu não escrevi naquele dia, eu fui escrever no Facebook assim, 10 dias depois que passou o 7º dia, 10 dias depois. E aí me trouxe aquela lembrança ao Facebook, aí eu fui ler o que eu tinha escrito. Então, vivenciar a dor, vivenciar a tristeza é importante pra gente. E eu consegui vivenciar a dor, o luto, a perda do meu pai. E eu não tive que automaticamente colocar no Facebook, foi depois que eu coloquei. Então, eu preciso talvez desse tempo para elaborar em mim essa dor, essa perda. E a tristeza, eu acho que ela é importante, só que ela não me encanta. E eu sou uma pessoa que eu gosto de viver encantada. Então eu vou na alegria, não significa que eu não considere a tristeza, eu considero, eu sei que ela está ali, eu sei que ela faz parte da vida, mas eu não a privilegio. Eu acho de tudo, essa é uma característica, de tudo eu acho um lado positivo.
De tudo, eu não sei como, tal, eu acho alguma coisa que seja benéfica naquela situação que a gente está passando. E talvez eu me agarre a isso e vá embora. Eu acredito que é importante a gente tentar sempre buscar fundamento no que quer que seja. Como vocês disseram, óbvio, a tristeza faz parte da nossa vida, ela faz parte do dia a dia. E aí, então, o que tem de relevante na tristeza? Assim como o medo, né? A tristeza, ela nos ajuda a amadurecer, nos ajuda a crescer. A criança, a gente pode observar uma criança, ninguém evidentemente é feliz o tempo todo. A própria criança, ela chora, ela sente dor, ela fica magoada. Agora, a gente pode observar o que nos cerca, né? As crianças sofrem bullying, elas sofrem a mágoa. Então, é muito importante desde pequenininhos, né, a nós educarmos, e não estou falando de professor, evidentemente, né, mas com a sabedoria, educarmos para estar preparado, porque a mágoa vai vir, as frustrações, as decepções, e isso ocorrem do nada, ocorrem de uma hora para outra, e nós temos que estar preparados para quê? Para fazer daquela frustração, daquela mágoa, a gente vai sofrer, tem que ter tempo, cada um tem mais ou menos, para a gente amadurecer. Eu vou dar um exemplo justamente do meu pai. Agora eu consigo falar um pouquinho mais, né, sobre isso. Eu perdi meu pai, perdi não, né? Meu pai faleceu há uns 2 anos atrás e eu me preparei. Eu sabia, né, que a única coisa certa na vida, justamente porque a tristeza tem a ver... o ápice da tristeza é justamente as nossas perdas das pessoas mais amadas. E eu me preparei cerca de 2 anos antes. Ele estava já com 80 e poucos, e ele mesmo dizia, não vou durar para sempre, né, com um jeitão maravilhoso dele. E nós tínhamos uma relação muito, muito forte. As pessoas sabiam disso, que me cercavam naturalmente. E aí então comecei a me preparar, buscando informações, e eu me agarrei tremendamente à noção de ciclo, Então me agarrei à ideia de que as heranças do meu pai, me agarrei. E aí quando ele faleceu, para surpresa daqueles que mais, né, me cercam, e imaginaram que eu ia desabar, eu confesso que foi no dia 26 de dezembro, nós estávamos em Gramado, como a gente sempre passava o Natal, e ele não estava se sentindo muito bem, então no dia 25 ele voltou para a cidade onde ele morava, Novo Hamburgo. Dia 25, aí no dia 26 recebemos a notícia, que inclusive eles nem... Mas enfim, o que aconteceu? Eu fui para o velório do meu pai, que queria ser cremado, em Novo Hamburgo, e eu pedi 2 coisas para o meu marido. Uma delas foi um gin. E eu consegui fazer um discurso em homenagem, que a minha vida inteira sempre foi em homenagem ao meu pai, em fazer o melhor. Então eu estava tranquila, porque eu tinha feito o melhor que eu podia para o Mano, né, Milton Mano. Fiz o melhor, assim como para minha mãe. Então eu procuro fazer o melhor que eu posso e me preparar para as perdas. Claro que há perdas assim que eu sou com uma filosofia oriental para a pessoa, né, suplantar, só com uma filosofia oriental. Mas dentro da natureza desses ciclos, eu me preparei, e quando meu pai faleceu, eu trouxe ele mais do que nunca, né? Aqui, ó, aqui. Está aqui dentro, e eu trago toda essa herança, né, de positiva. Então, fazer da tristeza, o que ela traz para mim? Um amadurecimento. E eu passo isso para os meus filhos. Eu preparo, como eu tenho uma amizade gigante, muito forte, eu preparo eles, e eu costumo dizer, e não é brincadeira, assim, ó, quando eu partir, tem direito a 1 hora, eu não dou 3 dias. Eu digo assim, 1 hora que possa, né, rebolar, chutar a parede, como eu chutava, que eu quase quebrei o pé uma vez, né? E depois, vai tomar uma espumante, vai dançar, porque essa vida, eu não tenho a menor dúvida, é pra gente buscar meios de vencer esses desafios e fazer o nosso melhor. E o nosso melhor não é ceder
a mágoa, a tristeza, as desavenças que fazem parte amanhã, e sai daqui, dá aquele tropeço, vem uma jamanta. Então é buscar, e a aliás, espiritualidade, exato. nossa, é uma das grandes chaves. E aquilo que a gente... Antes que chegue a jamanta e atropele todo mundo aqui, a gente vai para um breve intervalo. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Como é importante a gente cuidar o que a gente fala, né, para os nossos filhos e para os alunos, né, principalmente. Nós somos preparados e educados muitas vezes, né, não que seja uma regra, para engolir o choro, né, ou dizer assim, não chora, ao invés da gente perguntar por que tu tá chorando, né. Interessa o sentimento que levou a criança a chorar. Interessa saber porque a pessoa está cabisbaixa, e não a gente chegar cheio de razão e dizer assim, não fica triste, vamos melhorar. Ou seja, é tu ignorar aquele sentimento que está com aquela pessoa e poder fazer algo para que ela expresse. Porque nada pior do que uma pessoa falar para ti assim, não fica assim. Poxa vida, mas pergunta por que eu estou assim? Eu deixo eu ficar assim, eu tenho Deixa direito. ficar assim. O tempo de viver aquele claro, sentimento, ele é tão importante para a recuperação quanto a pessoa que está o tempo inteiro feliz. É óbvio que a gente sabe que a gente quer todo mundo feliz. Mas que coisa chata o tempo inteiro, né? Feliz! É óbvio que não existe isso. A gente precisa desse tempo, E entender do que faz silêncio. parte da vida ajuda a E pessoa entender. a não sair de ser do umbigo, né? Todo mundo passa Exato. por isso. E o quão importante é a gente dar o limite para os nossos a partir de um não. Eu adoro uma frase que um dia eu comentei aqui, de uma criança que eles publicam, né, nas redes sociais, de uma prova, que perguntavam assim, reflita sobre a importância do limite na vida de uma pessoa. E uma criança, acho que do 3º ou 4º ano, disse assim, como é que falava? Você pode ter tudo na vida. E a criança disse, não posso ter tudo na vida porque a minha mãe não caga dinheiro. É mais ou menos isso. Ou seja, tu tem que saber
que tu tem que saber lidar com os nãos. E não é porque o teu colega tem, porque o teu colega que tu tens que ser. Tu não estás num parâmetro de formatação de seres humanos. Nós não somos máquinas. E a frustração, ela é importantíssima. Porque se a gente não frustrar as nossas crianças hoje, e elas saberem lidar com as tristezas, com as raivas, é por isso que hoje todo mundo comete bullying. Por que está tão na moda o bullying? Porque as pessoas simplesmente não sabem lidar com as suas emoções e acham que tem que despejar o seu ranço em todo mundo. E isso magoa. E a gente não pode, a gente tem que saber colocar limite e saber lidar com os sentimentos. Eu acho assim, fantástico se um dia chegarem com um projeto, eu amo projetos de vida na escola e na universidade, por quê? Porque o projeto de vida te coloca real sobre a vida. Ele te faz pensar sobre aquilo que tu aprende, e o que tu faz com aquilo que tu aprende? E não simplesmente decorar. E no momento que o teu filho te pergunta assim, por que tu tá me dizendo não? Não é não porque não, não porque sim. Quando a gente fala, né, a gente adora dizer, porque sim. Não, por isso e por aquilo. Ou seja, justificar o porquê que tu estás dando aquela resposta. E aquilo que tu falaste, Dani, de medicamento, é fundamental a pessoa saber. Claro. Né? Porque como faz parte de todas essas frustrações, muitas vezes a gente entra numa tristeza que chega, né, ao ponto que máximo reduz da depressão. as taxas químicas e te faz... É necessário, sim, dopamina, medicamentos que estimulem esse hormônio. E ainda tem muito preconceito para um troço que é químico. Sim, né? Exato. Químico. Então, tudo isso a gente tem que desmitificar, porque às vezes é necessário, sim. São tantas frustrações, tantos desafios no dia a dia, tristezas variadas, que precisa de uma química, sim. A gente não pode ser... Estimular. A gente não se dopamina. permite por causa do estereótipo da perfeição. Não existe. Como se a gente fosse perfeito. Nós não somos perfeitos. Se tu tiver que tomar uma medicação, vai no teu psiquiatra, vai no teu psicólogo. É que também tem o estereótipo da loucura, né? Que falam que as pessoas que procuram psiquiatra são loucas. Eu acho que hoje a gente já começou, eu acho que faz sentido, é muito importante nessa tarefa, dessa desmistificação de que o louco que vai no psicólogo, não. Muito pelo contrário. Então, o esperto que vai, porque sabe lidar com suas emoções. A importância da gente se conhecer, da gente se amar, da gente se gostar da forma que a gente é. A gente está em constante evolução desde o momento que a gente chega até o momento do último suspiro. Portanto, a gente está sempre aprendendo. Acho que é tudo que acontece na vida da gente faz realmente a gente evoluir. Agora, eu tenho que conhecer-me para saber me direcionar diante das situações da vida. Porque a situação da vida, eu posso estar muito bem, maravilhosa, acontece alguma coisa aqui que é externo a mim, como que eu, Débora, vou reagir diante de... Então, saber como que tu vai lidar. Como é que eu vou lidar com isso? Isso vai me entristecer, não vai me entristecer? O que eu vou fazer com essa tristeza? E aí tem um outro detalhe que a gente está falando aqui, na tristeza em nós. Agora, respeitar a tristeza do outro, entender o tempo do outro, saber que o outro também tem limite e dar a ele o direito da tristeza é importante. Que vem nessa questão que a gente diz, não chora. Não. Chora? A gente tem que validar o que ele está sentindo. Eu não sei o que aconteceu. Validar o sentimento. Validar o sentimento. Então, essa noção de ser empáticos conosco mesmo e generosos com as outras pessoas é fundamental na vida. E os adolescentes, as crianças, né, elas vêm sofrendo muito. Chega-se depressão, que é o estágio máximo da tristeza, também pelas redes sociais, porque elas se deparam com a beleza. Então, por isso o conhecimento, né? É muito importante saber reconhecer a realidade no mundo. E aí que as redes sociais não apresentam a realidade. Então, ao saber disso, vai saber lidar melhor e se frustrar também menos. Então eu digo assim, aprender a lidar como com isso, sabendo que faz parte da realidade, como é que é uma rede social, como é que é a vida não é um mar de rosas, ela é muito mais incômodo, desafio, porque o desafio é um incômodo. Então saber dessa realidade ajuda a lidar melhor. Eu estava me lembrando agora, eu não me lembro qual foi o psicólogo que contou que fez um experimento, colocou na rede social dele uma foto dele chorando. Chorando, só chorando. Vocês não têm noção.
do que aconteceu. Não chora! Não, por quê? Porque na rede social não é isso que... Gente, não, porque vai acontecer alguma coisa com ele, olha, tá em depressão profunda. Olha, acho que vai se matar, hein? Olha, a família tem que correr, os amigos têm que ajudar. Por quê? Porque a tristeza, na rede social a gente não encontra. A não ser que seja nesses momentos de luto, que aí tudo bem. Fora esses. Quando a gente encontra algum relato relacionado à tristeza de qualquer pessoa, como é que as pessoas agem ou reagem? Né? Então, assim, essa questão da gente saber que faz parte, de se permitir, de vivenciar a tristeza. E também saber que a tristeza também, esse sentir da tristeza também tem limite. Quando começa a afetar na tua rotina, quando tem alguma coisa que tu gostavas muito de fazer e não faz mais, quando nada mais te motiva, aí tem que tomar cuidado, aí tem que buscar ajuda, aí pode ser uma depressão, tem que tratar, né? Mas ainda, principalmente falando desse mundo virtual, a gente não enxerga tristeza. Claro. Não enxerga. E aí a gente pensa, né, principalmente na criança e no adolescente. Meu filho, há pouco já contei, fez uma cirurgia e eu disse pra ele no atendimento, pode chorar, se tu tá com dor, chora. Ele disse, não, mas é que eu tô com raiva dessa dor. Eu digo, então expressa. Pode gritar. Tá dentro de um pronto-socorro. Né? Por quê? Porque isso, aí vão, ela tá louco, o que aconteceu? Porque as pessoas não se dão o direito de sentir o que não seja aquilo que todo mundo faz questão de mostrar. Super-homem. E queira ou não, é cultural, né? Por exemplo, eu educo os meus filhos, tento educar, mas a gente sabe que não é somente o pai ou a mãe que educam, né? Tudo à nossa volta, dependendo do tempo que se fica convivendo, as redes sociais educam. Às vezes eu pego os meus filhos me ensinando coisas do TikTok e eu fico encantada, porque são formas de aprender também. Eles vêm e me falam coisas assim, ó, tipo, sobre os satélites, sobre determinados períodos históricos, sobre determinados tipos de conteúdo, eles vêm e compartilham. Mas me chamou a atenção que quando eles se machucam, eles evitam de chorar. E eu nunca falei para eles não chorarem. Eu não sei se é uma característica dos meninos, mas em algum lugar eles estão escutando. Se é na escola... o homem não chora. A literatura infantil do herói, né? A literatura toda, o herói, aquele ou seja, que ainda existe. Não chora, ele cai e levanta rápido. Sim, e daí um dia assim, o meu mais novo se machucou. E ele sai de perto. Eu digo, filho, eu quero te acudir, eu quero te ajudar, eu quero ver. E ele, não, eu não posso. E aí ele entrou para um espaço e desabou a chorar. E eu digo, mas meu filho... Tu tem que sentir essa dor, eu quero saber, eu quero te acudir, eu quero ver se não quebrou nada. E aí ele me abraçou e aí desabou. Mas eu vejo que é um comportamento que em algum lugar ele escutou que menino não chora, mas menino chora. Menino sente dor, menino beija, menino fica feliz, menino tem que ter cuidado, tem sentimentos. E infelizmente nós temos uma sociedade que não permite que homens chorem. No momento que a gente faz isso, a gente tem a sociedade que a gente tem hoje, né? Uma sociedade machista, uma sociedade violenta. Por quê? Porque considera-se que homens não têm sentimentos. Eles têm sentimentos. E no momento que tu abraça e que tu pega o teu filho no colo, sim, pegar os filhos no colo. Não tem coisa melhor do que a gente pegar e dizer assim, vem que eu vou te dar um colo. E eles querem. Independente se são adolescentes, se já são adultos. Eu quero colo. A gente vai querer o colo também. Então imagina. Então a tristeza, na minha opinião, é algo assim que a gente também tem que cuidar, que existe muito egoísmo. Tem pessoas que colocaram essa carapuça que são tristes e ficam como sendo aquilo um meio de chamar atenção. Não, querida, não vai ficar triste, vai procurar ajuda e não fica triste sozinha, gente. Tem pessoas assim aqui... principalmente nós temos aqui a nossa Universidade Federal de Santa Maria, que vem muita gente de fora, e tem adolescentes que sofrem sozinhos. Então, assim, os círculos, né, de amizades, assim, de promover esse tipo de afeto, de ajudar, e sim, de ligar para os colegas e dizer assim, oi, você está bem? Vamos fazer alguma coisa, vamos tomar um chimarrão. Então a gente prestar atenção aos sentimentos que estão à nossa volta, isso é fundamental. Eu acho que entra na questão da empatia, né, que a Deborah falou, a gente se preocupar e sim, se interessar e se importar com os sentimentos dos outros, porque se eu estiver triste, todo mundo que estiver na minha volta ficará triste se eu não tentar resolver, mas às vezes sozinho a gente não consegue resolver, a gente não consegue mais sair, né?
mal do século, que já vem se alastrando desde o século XX. 188 é o número do Centro de Valorização à Vida. Sempre tenho esse número na cabeça. Você está se sentindo triste, está precisando conversar, você nunca está sozinho. 188 é gratuito, 24 horas por dia. Agradecendo a sua companhia, também das gurias, e voltaremos. Beijo grande. Tchau, tchau. Jogo de Cintura.